E a gente começa o programa comentando mais uma vez a repercussão da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, de soltar todos os presos condenados após a segunda instância ontem, que foi suspensa horas depois pelo presidente Supremo Dias Toffoli. O presidente eleito Jair Bolsonaro usou o Twitter, como é de costume, para comentar a decisão de Dias Toffoli. Abro aspas para Bolsonaro. Parabéns ao presidente do Supremo Tribunal Federal por derrubar a liminar que poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância no Brasil e colocar em risco o bem-estar de nossa sociedade, que já sofre diariamente com o caos da violência generalizada. Você que nos acompanha em imagens, tem aí na sua tela o tweet de Bolsonaro. Na sequência, também comento que o alto comando do Exército se reuniu em videoconferência para discutir até possíveis consequências da eventual decisão do ministro Marco Aurélio. O general Paulo Chagas, por exemplo, pediu a cassação de Marco Aurélio e disse, abro aspas, Dias Toffoli tem a melhor oportunidade da vida dele para justificar a sua nomeação para a mais alta corte da magistratura brasileira, mesmo sem ter tido o mérito para integrar a sua primeira instância. O PT, como também é de costume, atacou a decisão de Toffoli, além de mandar a sua militância para Curitiba. Tenho aqui a declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que não pôde visitar Lula na sua cela gourmet. Ela recebeu informações dos advogados do ex-presidente de que ele estava cético em relação à sua soltura. Muito bem, muita coisa aconteceu ontem na ampla cobertura que a Jovem Pan fez aqui, o 3 em 1 também. Vera, começo com você. Eu acho que de tudo isso fica a exposição de um racha no Supremo Tribunal Federal, além dos ânimos acirrados antes da posse, como falamos ontem. Pois é, a gente disse aqui, e a principal consequência dessa canetada irresponsável do ministro Marco Aurélio foi o aumento do descrédito do judiciário junto à população e de uma certa tentação aí de vários setores da vida pública de achar que podem ter ingerência sobre o judiciário e que podem até mesmo falar em fechá-lo, em intervenção militar no judiciário, como já houve uma deputada eleita do PSL de Brasília que falou no Twitter e depois apagou o tweet. E essa manifestação do general, que é bastante inusual, Silvio. A gente não via até bem pouco tempo atrás generais se sentindo à vontade para dizer que o ministro do Supremo, que o presidente do Supremo tem a melhor oportunidade da sua vida para fazer isso ou aquilo. A separação dos poderes pressupõe que os ministros do Supremo têm liberdade até mesmo para exarar decisões com as quais a gente não concorda e que venham a ser revogadas depois dentro da própria instituição, dentro do próprio Supremo. Portanto, Marco Aurélio foi muito irresponsável, brincou com algo que é muito sério, às vésperas da posse do futuro governo, num ano já absolutamente conflagrado, num momento em que a sucessão de decisões monocráticas, de decisões que anulam umas às outras, de decisões contraditórias entre ministros da corte, fazem com que o seu descrédito seja enorme. Ele jogou mais várias pedrinhas nesse mesmo caldo de cultura e leva a esse tipo de reação que é também bastante deletério. Não é trivial, não é aceitável, não é desejável que generais se ponham a fazer considerações sobre o que ministros do Supremo devem e não devem fazer, muito menos deputados, e por aí vai. A melhor dessas manifestações que você leu foi a do Bolsonaro. Ele não cita nomes, ele fala só que o Toffoli restabeleceu uma ordem e fez o que era melhor para o país. Foi uma manifestação bastante comedida essa do Bolsonaro, no tom correto que deveria ser, mas aí já entra a tentação aqui e ali de colocar o dedo no poder alheio. Isso não podemos admitir, isso não é o que prescreve a nossa Constituição, não é o que diz o Estado Democrático de Direito da plena separação entre os poderes, até quando a gente diverge de uma decisão de um deles. Andreasa, qual é a sua análise aí, a repercussão toda, o day after de tudo que a gente acompanhou ontem e cobriu ali exaustivamente e ao vivo, né? Sim, e fizemos uma bela cobertura, serena, das poucas.
Silvio, eu gostei da manifestação do Jair Bolsonaro, uma vez que fosse inevitável. Era óbvio que ele comentaria. Eu preferia que não, que tivesse tocado a sua transição sem se manifestar. Mais uma vez que é da natureza do presidente eleito comunicar e se manifestar sempre que acontece um fato importante na vida pública brasileira, ele o fez no momento oportuno e de maneira correta, também serena, como disse a Vera. Vejam que ele esperou a decisão do Dias Toffoli para se manifestar, ao contrário de tantos outros, inclusive seus filhos, que não importa que são filhos, mas também são representantes eleitos, saíram com gritos histéricos diante da decisão do Marco Aurélio, antes da Procuradoria-Geral da República, conforme tão previsível era, se manifestar, e antes da decisão do Dias Toffoli de cassar a liminar. Então, foi bem o presidente. Eu tampouco vejo problema em que o alto comando das Forças Armadas, no caso do Exército, se reúna para debater uma questão importante, que tem repercussões no dia a dia. O alto comando do Exército se reúne sempre, exatamente desse modo, sempre que o chefe do Exército, no caso o general Vilas Boas, identifica algum problema. Isso não significa que os tanques estão com o motor ligado pronto para sair dos quartéis, etc. e tal. Isso é fetiche da direita jacobinista brasileira, que várias vezes esse ano, inclusive durante o golpe dos caminhoneiros, torceu por uma intervenção militar, por uma revolução que pusesse tudo abaixo. Não funciona assim. No caso do general Paulo Chagas, vamos deixar bem claro, ele é um general da reserva. Entre aqueles que estão de pijama, faz 12 anos, foi candidato a governador do Distrito Federal, portanto, já migrou do Exército para a atividade política e foi mais um político, inclusive um derrotado, né? Inexpressivo na eleição do Distrito Federal, que se manifestou. É do jogo. Não é porque o Jair Bolsonaro tem uma tradição militar, é um militar e tem militares no governo, que tudo quanto militares fazem significa uma ameaça de golpe. Não funciona assim. Quero chamar a atenção nessa primeira intervenção para o caráter funcional da nossa democracia, apesar de todos os abalos institucionais, apesar da crise institucional permanente que a gente tem. No final das contas, mais uma vez, um agente público, um ministro do Supremo, lamentavelmente, um guardião da Constituição, atentou contra a ordem, sem dúvida nenhuma, tentou um golpe, sem dúvida nenhuma, uma liminar ilegal, sem dúvida nenhuma, mas imediatamente a democracia, os instrumentos da redemocracia reagiram, como tem acontecido sempre, através do Ministério Público e, finalmente, através do presidente do Supremo. E isso precisa ser enaltecido. A nossa democracia funciona. Ela tem problemas? Tem, mas ela funciona. E o que aconteceu ontem é exemplar. Tem sido assim sempre. Tentem atentar, olha que beleza essa construção, Deus me livre, tentem atentar contra o nosso sistema e o sistema reage. Então calma. Joel Pinheiro, suas considerações. Vejam só, hein? Dias Toffoli, usando uma capa preta, caçador incansável da corrupção, num ato de vontade sua, mantém o Lula na cadeia. Dias Toffoli, quem diria, herói da direita brasileira agora. A gente vê como, conforme a banda toca, as coisas mudam bastante também, né? Mas olha, vamos lembrar uma coisa. Por mais que o teor da decisão do Marco Aurélio Mello, todos nós aqui tenhamos partilhado da indignação dela, em reação a ela, muito indignados, e toda a população brasileira também, ele não estava indo além da competência dele, não. Então, jamais seria motivo, seja para impeachment, muito menos para se pensar, para se aventar, como infelizmente muitas vozes da direita brasileira fizeram, se aventar um golpe aí contra o Supremo, se aventar uma saída de quebra institucional aí. Isso é uma pequena amostra. Os poderes no Brasil cada vez mais entram em conflito. Cada vez mais a decisão do judiciário é não aceita por outros poderes ou gera uma revolta muito grande. Isso no futuro ainda vai nos levar a crises maiores. No passado a gente escapou de algumas boas, lembrando naquele exemplo em que a Carmen Lúcia acabou baixando a cabeça ali para não entrar em conflito direto com o Senado, mas esse tipo de conflito
tende a aparecer de novo. A gente vai testar as instituições brasileiras quando isso acontecer. Olha, essa questão da segunda instância, que vai voltar à pauta e a gente espera que em caráter definitivo em abril, já foi motivo de muito desgaste para o Supremo, né? Desde 2016, os ministros debatem esse assunto, que é um assunto, em última instância, primordial para o avanço institucional do Brasil, o avanço do combate à criminalidade, se você vai ou não iniciar um processo de que as pessoas cumpram suas penas no Brasil. Se para isso vai ser necessário mudar a Constituição, eu acho que é o caso de se pensar nisso. O Brasil avançou, seria retroceder, voltar a uma situação pré-2016, em que o trânsito em julgado se desse lá depois do final de 1001 recursos possíveis. Raquel Dodge fez menção a isso ontem, num recado específico à defesa do Lula. Ela disse que uma coisa é o direito de defesa e outra coisa é você extrapolar esse direito e levar a achar que é universal e interminável o seu direito à reclamação e a demandar a justiça com recursos e mais recursos. Então, essa é uma decisão que uma sociedade madura terá de tomar e vai fazê-lo em abril. O que a gente espera dos ministros é que tenham decoro daqui para frente, que tenham decoro e atentem para o peso das suas togas. Nada de voluntarismo e nada de decisões monocráticas nesse assunto que já se viu é um assunto de alto interesse nacional. E aí não é uma coisa comezinha de ceder aos anseios da sociedade ou querer ficar popular com esse ou aquele setor. É ouvir o que é o clamor e o espírito do tempo de uma sociedade que está com os olhos postos nessa questão. Isso é relevante, isso não é de menor importância e isso mostra aquilo a que se referiram vários ministros durante esse mesmo julgamento, um tempo que mudou, uma sociedade que evoluiu de um lugar para o outro e está clamando por novos arranjos institucionais, é disso que se trata. Então, que decidam isso à luz da Constituição, à luz dos costumes, à luz da história e da trajetória jurídica no Brasil, mas que o façam de maneira definitiva, com a responsabilidade que seus cargos exigem e com uma decisão colegiada e não mais molecagens e diatribes individuais. Andreasa, você quer complementar isso? Eu quero sim, Silvia, por favor, chamar atenção para um detalhe importante, projetando o futuro, tratando do que pode acontecer em abril de 2019, quando finalmente as ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade, que geram efeito vinculante, que obrigam a cadeia do judiciário e resolvem um problema, serão julgadas, não importa o resultado. Essa decisão de ontem do Dias Toffoli fortaleceu muito a posição do presidente do Supremo. Ele foi desafiado pelo Marco Aurélio e reagiu imediatamente, né? Sai mais forte desse episódio, né? Sendo que na condição de presidente ele já seria muito forte. E aí surge uma terceira opção que já não é nova e que já tem influência no Supremo em relação a esse julgamento. Não é apenas a possibilidade de execução de pena após condenação em segunda instância ou somente após o trânsito em julgado. O próprio Dias Toffoli, antes de ser presidente e com a adesão de alguns pares, já apresentou no plenário do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de que se suba um grau, de que se encontre um caminho intermediário, deixando, portanto, sem derrotados no plenário, ou sem maiores derrotados no plenário, qual seja, para deixar bem claro. Em vez de se esperar o trânsito em julgado e logo depois, portanto, de uma condenação em segunda instância, o cumprimento da pena ficaria dependente da manifestação da terceira instância, do terceiro grau, portanto, no caso do STJ. Uma solução intermediária, exótica, com pouco respaldo, para não dizer nenhum, no ordenamento jurídico brasileiro, mas que é uma opção intermediária que faz com que, repito, não haja derrotados no plenário, e é a tese do presidente da corte que saiu fortalecido ontem. Minha impressão, minha aposta, se não houver mudança na Constituição no Congresso, e acho que isso não vai acontecer, é que lá em abril, quando forem tratar desse caso, essa tese prospere, de que o cumprimento da pena seja autorizado, efeito vinculante, portanto,
serve para todo mundo, obriga todo mundo, toda a cadeia, depois da manifestação do Superior Tribunal de Justiça. Se fizerem isso, vai ser bem uma decisão à brasileira, né? Acochambrada, para tentar encontrar ali um meio termo que não deixe ninguém mal na fita. Eu acho que esse é o pior dos mundos, porque você nem bem atende ao que diz a letra fria da Constituição, que é o trânsito final em julgado, e nem bem atende à racionalidade, à necessidade de dar uma solução para os crimes que nunca têm punição e ao que se faz no resto do mundo, que é a outra corrente. Você só faz um puxadinho ali, que é algo que o Toffoli tem feito vinha fazendo antes de assumir a presidência em várias matérias. E é terrível que se faça isso. Sabe por quê? Porque o STJ não é uma instância inferior ao Supremo, são dois órgãos, dois tribunais superiores que julgam coisas diferentes. Um julga recurso especial, o outro recurso extraordinário. Por que um pode se sobrepor ao outro? É só para dar um tempinho a mais para o cara começar a cumprir a pena, parecer que você assegurou um pouco mais o direito de defesa? Eu acho que de todas as soluções postas na mesa, essa é a mais canalha, porque ela é só para enganar o público, só para inglês ver.